Curta nossa fanpage www.facebook.com/Programa Filosofando. Também o nosso blog www.programafilosofando.blogspot.com.br. Você está ouvindo o programa Filosofando. E agora a entrevista com Silvestre Kieskoski falando sobre o livro Um Olhar sobre Santa Isabel do Oeste. Professor Silvestre. Boa noite aos ouvintes da Absoluta FM, ou especialmente ao Wagner Hoffmann, e o programa, os ouvintes aí do programa Filosofando, Filosofia, Cultura e Arte, por essa iniciativa bacana, legal e que leva a mensagem à juventude, ao povo em geral, é ótimo, e por isso me sinto à vontade aqui em participar dessa entrevista, Wagner. Tenham todos uma boa noite. Muito bem, então, professor Silvestre Kieskoski, como que surgiu assim a ideia da criação do livro? Como que foi essa origem de pensar este livro, Um Olhar sobre Santa Isabel do Oeste? Como não podia ser diferente, né, Wagner? A história, os professores de história, né? Então, em encontros que a gente faz, em preparativos, organizações dos professores ao preparar os encontros regionais, surgiu a ideia e inclusive fomos cobrados, como em a maioria dos municípios também os professores são cobrados, principalmente os de história, em registrar a história do seu próprio município. Então partiu dos professores de história, especialmente os que são autores desse livro, e aí a gente foram convidados especiais nossos, integraram e fizeram parte da mesma forma, coirmanados, professores de português, professor de geografia, e aí compartilharam com nós, conforme já citado pelo Wagner aqui, titular do programa, e essa ideia então de ter um registro, o nosso município nas proximidades dos 50 anos não tinha um livro oficial. Isso então fez com que nós, professores, tivéssemos essa ideia. E Wagner, antes que você me pergunte o objetivo de nós, professores, fazer esse livro. Então, enquanto a gente está registrando a história do município, já procuramos, entre professores, elaborar ele de uma forma didática, para que os nossos filhos e netos e todo o pessoal que já conviveu também, participou dessa história, tenha nesse livro o registro de tudo que aconteceu na história de uma forma didática para passar na escola. Então é um livro que pode ser utilizado nas escolas tranquilamente, um livro didático. Então o objetivo nosso foi, além de ter um livro que registre a história, também de uma forma didática, passado, explicado, um comentário dentro do ponto de vista que a gente pesquisou, encontramos os documentos, e realizamos desses documentos, a gente fez e registrou a nossa interpretação. Por isso o nome, Wagner, aí, Um Olhar sobre Santa Isabel. Então é a nossa interpretação dentro de todos os documentos que a gente pesquisou, de todas as entrevistas que a gente fez. Então o objetivo foi levar ao público, aos viventes de Santa Isabel e região, um livro de forma didática. Muito bem. Professor Silvestre, qual a importância do município de Santa Isabel do Oeste para o nosso Paraná, para o nosso Brasil, também no contexto mundial? Então, muito boa pergunta, Wagner. Nessa questão nós podemos entender o seguinte: o que seria do mundo se não houvesse o homem? Então, quer dizer, o mundo ele existe porque nós existimos. Então, dessa forma, a interpretação nossa é a seguinte: que cada comunidade, por minúscula que seja a célula comunitária da nossa família, da comunidade, do município, do estado, do Brasil e do mundo, parte tudo de uma célula básica, que é a primeira, o município, onde dentro dela estão as famílias e as comunidades. Inclusive, nós temos um capítulo todo especial à parte, frisando até a tua comunidade, Wagner. A Nova Estrela, por exemplo, né, de onde você é originário, nós temos ela constada no livro. E assim todas as comunidades do interior e também os bairros, porque entendemos que a história é feita pelos povos de todos os locais, de todas as regiões,
E assim, então, são as comunidades e os bairros que formam o município. São os municípios que formam o Estado. E, automaticamente, os estados federativos do nosso Brasil formam esse grande Estado soberano, que é o Brasil. E em todos os estados soberanos nós temos o mundo. Então, tudo parte da célula inicial. Então, o município não deve ser descartado e principalmente enfatizado. E isso nós fomos cobrados, os professores de história, quando a gente vê a história local, e assim fazer com que todos os moradores também se sintam parte da história. Lá na comunidade da Nova Estrela, lá do São Judas, por exemplo, lá da Anunciação, e assim sucessivamente todas, que a gente não vai citar aqui, porque o programa é valioso demais para nós citarmos um detalhe que nós temos 400 e poucas páginas nesse livreto, todo didático, mas vamos enfatizar algumas coisas assim para despertar o leitor, o ouvinte, o caro ouvinte, que seja leitor desse livro e veja os seus detalhes e a riqueza que tem, partindo das células minúsculas e enfatizando ela, contextualizando na história regional, estadual, brasileira e do mundo. Curta nossa fanpage www.facebook.com/Programa Filosofando. Também o nosso blog www.programafilosofando.blogspot.com.br. Programa Filosofando com o professor Wagner Hoffmann. Também o livro Um Olhar sobre Santa Isabel do Oeste, ele fala um pouco das grandes lutas do povo isabelense. Eu gostaria que o professor Silvestre falasse um pouco dessas lutas do povo isabelense. Muito bem, Wagner. Então, apesar de ser um jovem professor, né, ainda, eu sou sobrevivente da Revolução de 1957, aqui da região. Então, já essa própria ênfase que eu falo, aí, um sobrevivente da Revolução de 57, Santa Isabel não era município ainda. Santa Isabel se tornou município a partir de 63 e 64, sua primeira administração. Então veja o seguinte, o povo sofreu muito nessa região. Nós não temos assim registro dos índios andantes ou viventes nessa região, não tivemos pesquisas profundas sobre isso, mas já tivemos assim questões dos caboclos, que debandando de outras regiões, vieram aí a partir da década de 40, já tinha moradores nessa região, aqui nas costas, as margens do Rio Iguaçu e nessa região, e deixaram algumas informações assim de história oral que a gente pôde coletar. E a luta é o seguinte, quando Getúlio Vargas lança a marcha para o oeste, ocupando a região inteiriça aqui de toda a nossa região oeste, desde o Garrão do Brasil, que é o Rio Grande do Sul, até Rondônia, essa região toda, nessa os gaúchos também pisaram o pé e passaram aí imigrantes de origem polonesa, italiana e alemã e outras mais aí, atravessando o Uruguai e fazendo a sua moradia, o seu local para viver, desbravando. Naquele momento as árvores atrapalhavam, a natureza incomodava, porque tinha que achar um lugar, desbravar e fazer uma moradia decente e aí cultivar, criar os porcos, o gado e tudo, e sobreviver. Inclusive, para resumir, enquanto hoje a gente dá um passo e bate o botão da luz, naquela época nós tínhamos que colocar uma gordura de um animal, ou de uma caça, ou de um porco criado em casa, numa xícara ou num potezinho qualquer, porque a querosene tinha que ir de uma distância daqui a Francisco Beltrão, percorrer aí 80, 100 quilômetros quase para conseguir a querosene. Então, na falta dela, improvisava um facho, uma querosene, uma gordura, e assim, então, você imagine as dificuldades que teve esse povo aqui para sobreviver. E são esses, é interessante, Wagner, que são esses os primeiros a que vêm procurar o livro e muitos deles estão constando aqui seus documentos, suas chegadas, estão no livro, e esses nos procuram primeiramente para comprar o livro. O nosso objetivo principal não foi ter lucros financeiros, mas nós já sentimos que tivemos muito lucro em termos de cultura e a realização desse, muitas vezes a palavra resgate não é a ideal,
mas nós assim conquistamos informações interessantes, resgatamos informações interessantes e registramos nesse livro. Então o pessoal que mais sofreu, de repente é o que mais gosta de ler e ver que realmente essa região se expandiu. Então foi muito importante a luta e mais importante é a vitória que esse povo teve nessa região. Também gostaria que o professor falasse um pouco sobre as comunidades, os bairros da nossa cidade de Santa Isabel do Oeste. Então, algumas comunidades, como é o caso de Realeza também, Santa Isabel não é diferente, algumas comunidades surgiram antes mesmo de a sede municipal. Nós temos exemplo no município de Realeza, a própria Marmelândia. Aqui em Santa Isabel nós tivemos o Sarandi, como uma comunidade bem mais desenvolvida. Antes que Santa Isabel se emancipasse, o Sarandi era a comunidade de referência, como na região de onde é a Realeza hoje era a Marmelândia. E essas comunidades então tiveram importância, nós tivemos registro de algumas povoações, Colônia Nova, União do Oeste, e outras comunidades como logo na passagem, quilômetro 47, que elas foram assim ocupadas até antes da sede do município. Mas todas elas são importantíssimas nesse contexto da formação do município. A sede de onde hoje é o município é interessante, que aí uma extensão de em torno de 10 alqueires foram doadas à companhia Cango, e que é um órgão federal que organizou as ruas, loteou e trouxe realmente muitos moradores, porque naquela época, apesar de todas as dificuldades que os ocupantes tinham, havia era proporcionado algumas vantagens, como segurança da Cango. O governo federal tinha um posto militar, onde cuidava alguns postos de saúde, a sede da Cango, e nesse mesmo termo também as estradas, e assim em 1958 foram abertas as ruas da nossa sede do município de hoje. Então todas as comunidades, os bairros, o primeiro que foi criado foi na década de 80, e é o bairro Santo Antônio, onde a gente até hoje faz parte desse bairro. E os outros bairros então dali em diante foram determinados e legalizados como bairros, mas comunidades nós temos assim comunidades até mais antigas do que a própria sede do município, mas todas são importantes, e é interessante que cada morador de uma dessas comunidades vem aqui e se encontra a sua história dentro desse pequeno livro de aproximadamente 400 páginas. Muito bem, quanta riqueza nessa riqueza cultural, riqueza histórica que o professor Silvestre Kieskowski vem. Eu gostaria que o professor Silvestre deixasse uma mensagem a todos os ouvintes do programa Filosofando, Filosofia, Cultura e Arte. Beleza, Wagner. Então eu tomo a liberdade de encontrar dentro do próprio livro, alguns trechos do próprio livro aqui, para daqui tirar as considerações finais, lendo alguns trechos do nosso próprio livro. Então, como considerações finais, eu diria o seguinte, que nós deixamos esse livro com uma mensagem simples, objetiva, de fácil compreensão. Acreditamos que a leitura será acessível a todos. Buscamos, inclusive, uma fonte um pouco maior que o habitual para facilitar. Aqui nos encontramos iguais, social e culturalmente, porque esse livro é nosso, é de cada isabelense. Nele estamos retratados e nos retratando, despidos de todos os medos, uma sociedade íntegra, porque seu povo é íntegro e vencedor. A globalização gerou transformações que demonstram que o planeta tornou-se pequeno para as relações humanas. É o individualismo. Não permitamos que a atual conjuntura social, política e econômica nos transforme em máquinas, incapazes de sermos solidários e de vivermos em comum, comunhão, comunidade, vivendo e convivendo. Buscamos em Eclesiastes, capítulo 4, versículos 7 a 12, onde diz o seguinte: outro desengano tornei a descobrir debaixo do sol. Há quem viva só, sem companheiro, sem filho, sem irmão, todavia não cessa de trabalhar
nem seus olhos se fartam de riquezas. Para quem trabalho, eu me privo de satisfações? Também é ilusão, é tarefa ingrata. Melhor 2 juntos que um só, contanto que obtenham maior lucro de seu trabalho, sem cair e levantar sozinho, porque quando um cai, o outro pode ajudar a levantar. Pobre daquele que está só, se cair, não tem quem o levante. Além disso, se 2 dormirem juntos, aquecer-se-ão mutuamente. Mas um só, como há de aquecer-se? Se um sozinho domina e é dominado, 2 juntos resistirão. A corda tripla não se rompe facilmente. Por isso, concluímos com a mensagem seguinte: queremos compartilhar com cada um e com todos nosso modesto e incompleto trabalho, mesmo porque a história se constrói a cada e a todo momento. Lançamos nosso olhar sobre Santa Isabel do Oeste, um olhar carinhoso, apaixonado, um olhar histórico que vive a evolução das construções, o fluxo das gerações, o movimento dos estilos, ou simplesmente um olhar cidadão. Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força de sua alma, todo o universo conspira a seu favor. E assim, atingimos nossos objetivos. E há quem diga que é sorte, e é, uma vez que quanto mais trabalhamos, mais nos esforçamos, nos dedicamos e lutamos, mais sorte temos. E que sorte, o Wagner! Com isso, então, algumas frases tiradas desse próprio livro, onde são divididos em 10 capítulos, que não é num programa que a gente vai poder repassar todos, mas são 10 capítulos e um deles, inclusive, a sua comunidade está contemplada. Nova Estrela, como todas as outras comunidades. E assim, esperamos que numa outra oportunidade, para não cansar muitos ouvintes de hoje, né, falando sobre o livro, em outra oportunidade, em outras oportunidades, talvez a gente consiga, de uma forma mais dinâmica, falar sobre história. Nós não se cansamos de falar sobre história. Vivemos e é a nossa vida, compartilhamos. Cada um de nós é uma história diferente que vai formar a história a nível global. Meu muito obrigado, Wagner, pelo convite e qualquer coisa estamos à disposição. Então, obrigado ao professor Silvestre Kieskoski, que veio enriquecer o nosso programa Filosofando, Filosofia, Cultura e Arte com essas bonitas palavras, falando sobre essa grande obra. Fica aí a dica de leitura para você, amigo ouvinte do programa Filosofando. E um livro que vem mostrar um pouco da história desse município, que também faz parte do nosso estado do Paraná, faz parte do nosso país e também tem muito a contribuir com o mundo, por que não? Então, nosso muito obrigado ao professor Silvestre.